Sul Notícias, seu canal de informações. Agora, 8h24, bom dia. Agora a gente vai começar nosso bloco da entrevista do dia, que hoje é com a Giovana Chibicheski, ela que é consteladora familiar. Ela vem conversar com a gente, então, sobre esse tema tão atual e também que muitas pessoas não sabem o que é, mas daqui a pouquinho, então, a Giovana vai contar pra gente o que é ser uma consteladora familiar, o que é essa constelação familiar que tanto tá se falando, né? Primeiramente, bom dia, Giovana, seja bem-vinda. Bom dia, Velho. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada por você ter me chamado para participar aqui. E falar sobre as constelações é algo que me instiga bastante, fez muita diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu atendo. Com certeza, eu já fiz também constelação familiar, tava lá contando, batendo um papo com a Giovana, tava contando quanto também me fez bem e eu também super recomendo. E quem tá nos ouvindo, tem alguma dúvida também, queira mandar sua pergunta aqui, lembrando que a nossa entrevista, ela tá sendo transmitida em forma de live no nosso canal no Facebook, também no nosso canal no YouTube, lá no Facebook do Portal Cultura Sul FM, mais tarde também será postada lá, pode compartilhar. Maravilha. E também o pessoal pode mandar sua pergunta no 98804-2851, 98804-2851. Pra gente começar, então, Giovana, falando sobre esse tema de constelação familiar, eu queria que você explicasse para todo mundo que está nos ouvindo o que é, então, a constelação familiar. A constelação familiar, ela é considerada uma terapia breve, onde foi fundada por Bert Hellinger. Na verdade, Bert Hellinger, ele organizou esse conhecimento, esse conceito, diante de muitos anos de estudos. Ele foi seminarista, ele esteve numa colônia dos Ilus, então ele compactou várias informações de vários sistemas. E para o Brasil, como ele é um alemão, para o Brasil veio traduzido com o termo constelação. Tem a constelação familiar, tem a empresarial, tem dentro da pedagogia, a pedagogia sistêmica. No judiciário é bastante forte o uso das constelações por Sam Stork. Ele tem resultados assim incríveis na resolução de conflitos, na resolução dos processos. Então é algo que está bastante em evidência nesse momento, devido ao Senado estar com um olhar bastante voltado para as constelações, porque ela é oferecida no SUS. E hoje, como dizem que não tem, ela não tem uma comprovação científica, né? Então, tem muitos cientistas que estão questionando a constelação no SUS, mas ela traz resultados assim muito interessantes na resolução dos conflitos da pessoa. E tudo o que a gente precisa, todas as nossas possibilidades de cura e de evolução, eles estão dentro do nosso próprio sistema familiar. E ele traz também resoluções de vários conflitos, vários casos, né? Então, no Sim. SUS eles estão trabalhando, a gente sabe que também nas unidades prisionais também, eles trabalham muito também já com a constelação familiar, né? Tá super em evidência esse tema. Tá super em evidência, está sendo trabalhado muito e os resultados, né? Existem muitas pessoas que estão com trabalhos, com pesquisas para essa comprovação científica, mas assim, o mais importante do que a comprovação científica são os resultados que vêm sendo alcançados com o efeito, com a aplicação, com a aplicabilidade das constelações. Muito bem. Por que constelação, esse nome constelação familiar? Ele veio, como eu disse a você, ele veio da tradução do alemão para o português. Uhum. Ele veio com esse termo de constelação, que quer dizer você olhar para o todo, você olhar para o seu sistema como um todo. Todo o sistema inteiro, todo o sistema familiar. Todos os integrantes do sistema familiar pertencem, né? É uma das leis, né? A constelação, ela é permeada pelas 3 leis, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre aquilo que você entrega e aquilo que você recebe. Então, dentro dessas 3 leis, quando veio da Alemanha, quando houve essa tradução para o português, acharam mais apropriado foi esse termo de constelação. Muito bem. E qual que é a filosofia que a constelação segue? A filosofia da constelação, ela vai bastante pelo lado da sistêmica, o olhar como um todo para o sistema familiar, pai, mãe, a ancestralidade
E sempre que vem alguma questão, algum entrave na pessoa, na parte financeira, na parte de relacionamentos, quando você coloca no campo da constelação, você percebe que é um vínculo com algum ancestral, com alguém da família. Já dizia Bert Hellinger, nós somos muito mais leais do que livres. Então, sempre em lealdade a alguém do sistema, a gente acaba repetindo o padrão, a gente acaba repetindo a história para que aquele ancestral seja visto, seja devolvido o seu lugar de inclusão no sistema familiar. Às vezes relembrado também, né? Tem muitas pessoas que acabam achando que a família é só o pai e a mãe, mas tem o avô, tem todo um grupo de pessoas ali que merece ter o seu lugarzinho certo, né? Sim, tem todo um contexto, tem toda uma história por trás e precisa ser reconhecida. A gente precisa tomar a força dessa história, dessas pessoas que vieram antes, né? E a constelação tem muito disso, né, Giovana? A questão de você dar valor a todas as pessoas da família. É algo muito forte que é trabalhado também nas reuniões, nos encontros, essa questão da importância de você dar o valor para o pai, para a mãe, enfim, para todas as pessoas dentro desse vínculo familiar. Sim, e aí a gente começa a entrar num lado polêmico também. A constelação ela tem esse poder, ela dá uma mexida e ela traz para questões polêmicas. Como que eu vou aceitar um pai que abusa? Como que eu vou aceitar uma mãe que é narcisista, que faz, né? Que tem toda aquela chantagem emocional, que tem toda aquela questão, porque pai e mãe também têm suas questões para ser trabalhada, têm as suas dores e nem sempre eles nos entregam o melhor que eles têm nas condições que eles tiveram, né? Mas o mais importante de tudo isso, nesse âmbito, quando a gente amplia essa visão para o nosso sistema, é a gente reconhecer que a gente está aqui hoje graças àquele homem e àquela mulher, que independente das circunstâncias, eles tiveram a coragem de nos chamar à vida. E tem muito disso, né? As pessoas às vezes não se dão bem com o pai ou com a mãe, ou por algum motivo, né, familiar, aconteceu alguma coisa que acabaram, sei lá, abandonando o filho, aconteceu alguma coisa e depois acabam não dando o devido valor para o pai e para a mãe, mas foi deles que foi gerada essa criança e por isso que também é importante dar esse devido valor, né? Sim. E eu queria saber, quem está nos ouvindo aqui, para que serve a constelação? A constelação familiar, ela serve para muitas questões. Por exemplo, você tem uma questão de relacionamento. Já teve vários relacionamentos, vai até um certo ponto e esse relacionamento sempre acaba. E aí a gente começa, quando a gente coloca a constelação, você sente no campo que a gente chama, né? A informação que vem desse sistema familiar, aonde está a sua lealdade. Quem da sua família que teve várias questões de relacionamento, se é uma exclusão de pai, se é uma exclusão de mãe, avô, tio, tem aquele tio que ficou solteiro, que não se casou, que não constituiu família e às vezes ele ficou esquecido. Então a gente pode estar em lealdade a esse tio. E na constelação, quando acontece essa inclusão, a gente se libera para que a gente vá para um bom relacionamento duradouro. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, já que chegou pra gente. Quem que pode fazer a constelação familiar e em que situação também eu posso fazer? Todas as pessoas que se disponibilizarem. A constelação, ela é uma terapia do sentir, então você precisa estar aberto para sentir a constelação, para sentir os efeitos dela. E não é mágica. Muita gente fala assim, nossa, eu fiz uma constelação, parece que foi mágica, tudo melhorou, tudo se resolveu. A constelação, eu costumo dizer e trazer como exemplo, ela é como se ela fosse um drone. A gente vê o nosso problema, mas a gente vê numa lente muito próxima. E a constelação é como se ela fosse o drone, porque ela vai te ampliando a sua visão do seu sistema como um todo. E você vai se encontrando o seu lugar de pertencimento, o seu lugar de ação dentro do sistema. E com isso te dá força, a força do seu lugar, do seu poder de execução. Todas as pessoas podem fazer, mas aqui tem um parênteses, e eu atendo, já trabalhei bastante com crianças, e assim, a criança, geralmente, quando ela traz uma questão, a questão é muito mais dos pais do que da própria criança.
por amor aos pais, ela acaba entrando no meio da relação. Quando há algum conflito entre o pai e a mãe, uma questão de separação, a criança entra num acreditar na cabecinha dela que ela precisa fazer uma escolha entre o pai ou a mãe. E, na verdade, nós, enquanto adultos, a gente precisa separar um pouco a relação homem e mulher de pai e de mãe. Porque quem separa é o homem e a mulher, pai e mãe é para sempre. E quando a gente põe isso na constelação, que a criança olha e ela entende, ela volta a ser criança. E quando o pai e a mãe compreendem também que cada um tem o seu lugar de importância dentro daquele sistema, por mais que o tempo que tenha durado esse sistema, essa família tenha sido curto, ele também vai liberar o seu companheiro para que possa ir para um relacionamento e vai se liberar também para seguir sua vida. Por isso que é tão importante também essa explicação. A gente não sabe às vezes para que serve, como que faz, o porquê que faz, né? E Sim. Pensando também nisso, Giovana, quem que pode fazer? Quando a gente está ouvindo e falando sobre a constelação, todo mundo que está nos ouvindo pode fazer? Tem uma questão de idade? Como que é isso? Não tem limite de idade. Não tem limite de idade. Já atendi crianças assim, muito pequenininhas, 5, 6 anos, já tendo senhorinhas de 80 anos, e é lindo de ver quando ela percebe que às vezes ela passou a vida toda dela em função de algo que ela ouviu lá na infância, que poderia ter sido resolvido, que poderia ter trazido a compreensão e ela ter vivido uma vida mais leve, mais tranquila. Então pode ser feito de todas as idades. Então quem está nos ouvindo, sei lá, uma criança que está falando, já pode explicar, já pode participar. Sim. Como eu volto a dizer, né? Geralmente tem aí alguma questão do pai ou da mãe, né? E aí a gente vai olhar e vai sentir junto o que vai trazer mais efeito, mais benefício para esse sistema. E dá para fazer várias pessoas da família ao mesmo tempo ou sempre faz só uma pessoa? A gente aconselha a fazer. Cada integrante da família, ele vê a sua família de um jeito. Entendi. Para cada filho, ele conhece uma versão de pai e uma versão de mãe. Se você tem mais irmãos, para você tem uma visão do seu pai, você conhece um pai e uma mãe. A sua irmã já não é exatamente igual a você. Tem outras percepções de pai e de mãe. Então, para cada um vai chegar de uma forma diferente. Mesmo para quem é gêmeos e nasce junto, vem da mesma gestação, vem do mesmo pai, da mesma mãe, nasce no mesmo dia, no mesmo momento, a constelação para eles, cada um pode caminhar para um caminho diferente e para um rumo diferente, porque eles podem estar vinculados a integrantes diferentes do sistema familiar. Então, para cada um é bem diferente, né? Bem diferente. Muito bem. A gente tem mais aqui uma pergunta chegando. Qual a diferença da constelação em grupo e a pessoal? Aquilo que a gente conversava um pouquinho antes da gente entrar. A constelação em grupos, ela traz informação tão profunda quanto a constelação individual, quanto a constelação com bonecos, ou tem hoje a constelação com cavalos, tem a constelação fluvial na água. Independente da forma, do jeito que você escolha fazer a constelação, é você estar inteiro, é você se entregar para aquele momento. Tenho um método meu que eu desenvolvi, que eu atendo na casa das pessoas. Eu levo a constelação até a casa das pessoas. Dessa forma, a constelação, o seu ambiente conta muito sobre o seu sistema, conta muito sobre a sua dinâmica, mais do que aquilo que você dá conta de trazer. Então, vai depender muito do sentir da pessoa. Se ela dá conta de lidar com as dores, com as questões dela num grupo de pessoas, maravilha, mas tem pessoas que preferem algo mais reservado e aí vem para o atendimento individual. Então tem essas duas formas, né, de constelação, enfim, ou grupo ou pessoa. E também eu queria saber, tem uma pergunta aqui que eu também não sei, nunca ouvi falar, mas a constelação, qual que é a diferença, né, da constelação aberta ou velada? A velada talvez seja a constelação oculta, onde você pode olhar para um tema. Por exemplo, se você vai para um grupo de pessoas e você vai para um tema, tem um tema seu, e você quer uma constelação de decisão. Então, você não quer abrir esse assunto, esse seu tema, para o grupo como um todo.
Aí você escolhe algumas pessoas, ou com os bonecos você escolhe, mas você não conta para o constelador aquilo que você está constelando, aquela tomada de decisão. Por exemplo, uma transição de carreira, a compra de um imóvel. Você pode fazer isso, porque a constelação ela é muito pessoal, ela diz respeito a você. O constelador, ele é apenas uma ponte, é quem vai fazer a leitura da informação que está chegando, mas ela precisa fazer sentido para você. Ah, entendi. A gente também sabe que a constelação você pode fazer em grupos com pessoas, né, participando. Também tem com bonecos, tem até, a Giovana estava me falando que uma que eu não conhecia ainda até com na água, né? Sim. Como que é cada uma? O que tem de diferente em cada uma? De diferente é a forma da leitura, é a forma de acessar o sistema, a informação que aquele sistema familiar traz para a pessoa. É só a forma de se apresentar. Mas você pode fazer uma constelação com a frase, você está constelando, por visualização você pode fazer. Então, assim, a habilidade da pessoa que vai estar lidando com essa constelação que vai fazer a diferença. E a responsabilidade, porque cada vez que chega alguém para olhar para uma constelação, a gente está olhando para um sistema como um todo. A gente está olhando para um destino, para vários destinos daquele sistema ao mesmo tempo. Então, assim, tomar cuidado com o que é dito, com o que é feito, com o que é entregue durante a constelação. Muito bem. Tem muitas pessoas que fazem essa pergunta e veio essa pergunta hoje também. Constelação faz parte de alguma religião? Não. A constelação, ela não está vinculada a nenhuma religião. Ela é uma forma terapêutica de você olhar para as suas questões e qual é a influência que o seu sistema tem, como que você está dentro do seu sistema e qual é o reflexo disso na sua vida atual. Mas não tem vínculo com nenhuma religião. Tá, ok. E a gente estava falando já da idade. Veio mais uma pergunta falando sobre isso. A idade, então, como a Giovana passou pra gente, não tem idade, né? Não tem idade. A partir da criança tá podendo falar, explicar o seu sentimento, o que ela tá passando, já pode participar também e depois, enfim, não tem até 100 e poucos anos. Você pode constelar qualquer área da vida. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo e pensam assim, eu vou constelar a parte emocional, mas também a gente sabe que tem a questão do trabalho. São várias áreas que podem ser consteladas, né? Sim. Você pode constelar, seja lá qual for a sua questão que você tem, que você esteja passando. Você pode olhar para isso dentro de uma constelação, sim. E é interessante, você falando das idades, me vem aqui, que você não havia comentado quando a gente conversava um pouco antes de entrar, o quanto os pets estão a serviço do nosso sistema. Ah, olha só. Quanta informação os pets trazem do sistema familiar. Muitas vezes eles vêm para suprir uma criança que ficou pouco tempo, muitas vezes eles vêm para trazer, eles se colocam a serviço desse sistema, trazendo um sintoma que seria para alguém da família, e o pet acaba pegando para ele. Então, assim, tem muito disso, né? Tem muito disso e é muito comum hoje em dia. Tem a veterinária sistêmica também, está bastante forte. E você olhar para o seu pet dentro de uma constelação. Muitas vezes ele traz um sintoma, sei lá, uma questão de pele, já passou por veterinário, já passou por vários tipos de tratamento, já passou por acupuntura, já passou por tudo e não traz a resolução do conflito. E quando você vai olhar para a constelação, para o pet na constelação, você percebe que ele está vinculado a alguém do seu sistema familiar. Olha que interessante, realmente eu também não tinha esse conhecimento ainda relacionado ao pet. Agora quando você veio falando, me veio de trazer essa... E tem muitas pessoas perguntando também, para constelar, eu posso constelar por outra pessoa? Então, você tem a sua dinâmica, você tem os seus sistemas. Como que eu vou olhar para algo seu? Não pode, então. Como que eu vou olhar para algo, para um sentimento seu? Por mais que eu te conheça, por mais próximo a mim que você seja, você pode ser minha... Opa, vou entrar num parênteses aqui. A gente não deve constelar por pai e por mãe, principalmente. E como que eu vou olhar para algo da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos? Por mais próximo que seja a mim, eu não sei o que está se passando lá naquele momento. Então, assim, a constelação é pessoal.
Então por filho, por qualquer pessoa, cada um faz o seu, né? Por filho, a gente abre um parênteses. Pai e mãe. Pai e mãe, dependendo. Se não for para eu olhar para o relacionamento do meu filho, eu posso. Tem algo que está acontecendo com o meu filho, uma questão de vício, uma questão de saúde, um sintoma. Eu, como mãe, eu posso. Eu não posso olhar como curiosidade para saber como que está o relacionamento dele. Isso eu não devo. Poder, a gente pode tudo, mas nem tudo a gente deve. Mas, assim, olhar para um sintoma de um filho, olhar para uma questão mais específica de trabalho, aí é possível. Da mãe, do pai para o filho. Jamais ao contrário, do filho para a mãe. Tomar água aqui, já me afoguei até. Giovana, nosso tempo é curto, infelizmente, tem que trazer mais vezes para explicar, porque é muito assunto também para falar sobre a constelação. Mas eu queria deixar a palavra aberta para você fazer suas considerações finais, para todo mundo que está nos ouvindo, tiver mais interesse também, como saber um pouquinho mais sobre a constelação familiar, fica à vontade. A gente não, bem brevemente, a constelação ela pode ser feita tanto no presencial como no online. Bacana falar. A constelação online, ela já acontecia muito antes da pandemia. Ela se fortaleceu com a questão da pandemia devido ao contato, né, físico e toda a questão de isolamento que a gente teve. Mas é possível fazer a constelação no online e os resultados eles são tão profundos quanto no presenciais. E eu fico à disposição. Meu Instagram tem vários casos que eu conto um pouquinho sobre, sempre sem expor o cliente, mas tem vários relatos de atendimentos que pode trazer compreensões e despertar na pessoa aí se ela tem um interesse por olhar, saber se ela deve, se o que eu estou passando agora nesse momento, a constelação vai me ajudar. Então, eu fico à disposição. Você pode passar teu Instagram? Meu Instagram é Giovana Chibicheski. Muito bem. Giovana, mais uma vez, eu queria te agradecer por você aceitar o nosso convite e vir conversar com a gente nessa manhã, então, de segunda-feira, contar um pouquinho mais a respeito da constelação. A gente sabe que é um assunto também bastante amplo, né? Falta tempo realmente pra gente falar, mas com certeza todo mundo já tem despertou interesse a mais sobre o assunto e conseguiu entender um pouquinho mais sobre o que é a constelação familiar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e fico disponível. Agora é 8h45 e se você não conseguiu acompanhar a nossa entrevista completa, ela vai estar salva lá no nosso Facebook, também no nosso canal do YouTube. Pode conferir as nossas entrevistas então completas, essa nossa conversa nessa manhã com a Giovana. Agora 8h46 já, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Cultura